Pessoal, no exercício 2, a gente também tem um capacitor, né? Insere com resistor e insere com uma bateria. Só que a bateria agora é de 10 volts, o resistor de 10 kΩ e o capacitor de 100 microfarads. Então vamos desenhar esse circuito de novo. Vamos lá na lousa, né? Desenhando outra vez, exercício 2. A bateria de 10 volts. O resistor de 10 kΩ, né? E o capacitor de 100 microfarad. Deixa eu conferir. 10K, 100 micro, 10 volts. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que calcular é a constante de tempo do circuito, né? Ou seja, o tal. Agora ficou até banal esse tipo de cálculo, né? Tal igual a R vezes C. Ou seja, 10K, 10 vezes 10 ao cubo, vezes C, 100 micro, 100 vezes 10 a menos 6. Então, tal vai ser igual. 10 é a mesma coisa que 10 à primeira, vezes 10 ao cubo, vezes 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6. Então, tal vai ser igual a 1 vezes 10 elevado, 10 à primeira com 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quarta com 10 ao quadrado, 10 à sexta, 10 à sexta com 10 a menos 6, 10 elevado a zero. E 10 elevado a zero é 1. Portanto, o tal vale, nesse exemplo, 1 segundo. Tá? Então, esse é o valor da constante de tempo tal. No segundo item, no item B, aposto com vocês que foi pedido para calcular o tempo de carregamento, né? Aí, ganhei, ó, o tempo que o capacitor leva para se carregar. Esse tempo, como a gente já viu, tempo de carregamento, como a gente já viu, ele é igual a 5 vezes tal. E se tal vale 1 segundo, 5 vezes tal são 5 segundos. Ou seja, nesse exemplo, o capacitor vai demorar 5 segundos para estar completamente carregado. Ok? Item C. Vamos ver qual é o item C. A máxima corrente que vai atravessar o circuito. Essa também já está bem manjada, né? A máxima corrente que atravessa o circuito, o I máximo, ele acontece no momento em que a gente fecha a chave, né? Que é quando a gente tem o capacitor pedindo mais cargas. E ela, a corrente, né? Vai ser igual a U dividido por R. Então essa corrente máxima, ela vai ser igual a 10 dividido por 10.000, que dá 1 miliampere. Correto? 10 dividido por 10.000 é a mesma coisa que 1 dividido por 1.000, ou seja, 1 miliampere. Tá? Tranquilinho, né? Aí eu acho que esses primeiros itens são bobagem, né? Não tem muita coisa para a gente falar. Eu acho também que os outros itens não é que são bichos de 7 cabeças, longe disso. A questão é a gente se acostumar a trabalhar com determinadas equações que possam dar algum trabalho para a gente, né? Não são nem difíceis, vamos dizer assim. É que pode dar trabalho para a gente resolver. Mas a gente tem até calculadora para ajudar, poxa. Mas vai lá. Qual é a tensão sobre o capacitor depois de 2 vezes tal segundos? Bom, mais uma vez, se eu quero saber a tensão no capacitor depois, aliás, se eu quero saber a tensão no capacitor em um determinado instante, então eu tenho que usar o C igual a U que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Tá? Então, olha, qual é a tensão depois de
2 vezes tal segundos. Então, o C vai ser igual a U, que vale 10, não é? Vezes 1 menos E elevado a menos... Aqui, olha, a mesma artimanha que eu usei no exercício 1, eu vou usar no exercício 2. Ou seja, eu não vou calcular 2 vezes tal. Eu vou colocar aqui no lugar do T, diretão 2 vezes tal. Por quê? Porque aí vai aparecer como no outro exercício, tal em cima e tal embaixo. E eu vou cancelar esses dois tals, né? Então, ao invés de escrever o valor numérico de 2 vezes tal, eu escrevo 2 vezes tal mesmo. E aí divido por tal. E aí, lembrando, né? Tem tal em cima e tal embaixo, eu vou cancelar esses dois. E, portanto, a minha equação acaba ficando o C igual a 10, que multiplica 1 menos E elevado a menos 2. Porque eu cancelei tal com tal. Então, olha, o C vai ser igual a 10, que multiplica 1 menos. Agora eu tenho que calcular E elevado a menos 2, né? É a parte difícil, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode chamar isso. Não é isso? Então, olha, o meu E faz o papel do X e eu quero calcular elevado a menos 2. Isso daí dá 0,135 aproximadamente. 0,135 aproximadamente. Tá? Então, aproximadamente. Então, o C vai ser igual a aproximadamente 10 vezes 1 menos 0,135, 0,865. 0,865. 10 vezes 0,865, o C vale aproximadamente 8,65 volts. Traduzindo, então, né? Depois de 2 vezes tal segundo, né? Depois de ter fechado a chave, começando a contar o tempo, 2 vezes tal segundos, a tensão no capacitor vai ser 8,65 volts. Correto, gente? Item E, ele vai ao mesmo caminho, né? O item E vai para o mesmo caminho. Então, olha, no item E, eu agora quero calcular o tempo que o capacitor leva para ficar 40% carregado. Não é? 40% carregado. Vamos escrever. 40% carregado. Isso quer dizer que a tensão no capacitor vai ser 40% da tensão da fonte, não é? Ou seja, 0,4 vezes U, 0,4 vezes 10, 4 volts. Tá certo? E eu vou usar a mesma equação. O C igual a U, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Ou seja, 0,4 tem que ser igual a 10, que 0,4, 4, né? 4 tem que ser igual a 10, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre, eu já esqueci quanto vale tal. Tal vale 1 segundo. Aí, até isso ajudou. Tá? Eu vou passar o 10 dividindo 4. Então, 4 sobre 10 tem que ser igual a 1 menos E elevado a menos... T dividido por 1 é T mesmo, né? E 4 sobre 10 é 0,4. Então, 0,4 é 1 menos E elevado a menos T. Vou trocar de lugar de novo o menos E elevado a menos T com o 0,4. Então, vai ficar E elevado a menos T é igual a 1 menos 0,4. E elevado a menos T vale 0,6. Aí eu tenho que usar o ln, né? Não tem como fugir.
ln de E elevado a menos t tem que ser igual a ln de 0,6. Tá certo? Dá o tombo no expoente. Então, menos t vezes ln de E tem que ser igual a ln de 0,6. Menos t vezes ln de E, a gente já viu, vale 1. ln de 0,6, vamos calcular. 0,6 ln menos 0,51. Menos 0,51. Sinal de menos do lado esquerdo com sinal de menos do lado direito, eu cancelo. E, portanto, o meu t ele vai ser igual a aproximadamente, né, 0,51 segundo. Ou seja, demora nesse circuito aproximadamente meio segundo para o capacitor ter uma tensão de 4 volts. Ou seja, para ele estar 40% carregado. Pessoal entendido? Pergunta, dúvida, questão, sei lá o quê? Tranquilo, né? É o mesmo exercício do primeiro, né? Eu não mudei nada, é o mesmo exercício do primeiro. O terceiro, ele tem a ver com o segundo, né? Para o mesmo circuito, determine as tensões sobre o capacitor e sobre o resistor. E a corrente fornecida pela fonte depois de 1,5 segundos. Tá? Então, olha, o que eu vou fazer, eu vou apagar só esse trecho, tá? Para eu poder aproveitar o circuito, né? E não ficar muito longe. Eu vou apagar esse e o anterior aqui. Já está no vídeo, está tranquilo para vocês usarem. Então eu quero saber as tensões no resistor e no capacitor e também a corrente, né, fornecida pela fonte depois de 1,5 segundos, né? Depois de 1,5 segundo, qual é a tensão que eu tenho no capacitor? Como que eu vou calcular isso? Ué, eu quero saber a tensão no capacitor em um determinado instante de tempo. Então, olha, não dá para fugir. O C vai ser igual a U que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Não tem como fugir disso. Então, olha, o C vai ser igual, U vale 10, né? Então 10 vezes 1 menos E elevado a menos, nesse exercício, eu falei exatamente um instante de tempo, né? 1,5 segundo. Então o meu T nesse exercício, eu vou substituir por 1,5. Dividido por tal. Também tenho que colocar o valor de tal aqui, né? Só que é facinho, tal vale 1, né? A gente fez o cálculo lá atrás. Tal vale 1. Portanto, olha, o C vai ser igual a 10 vezes 1 menos E elevado a menos 1,5 dividido por 1 dá menos 1,5. Tá certo? O C vai ser igual a 10 vezes 1 menos. Tem que calcular, né? Eu tenho que ver quanto que vale E elevado a menos 1,5. Vamos calcular então aqui, ó. Cadê o E? Faz o papel do X. 1,5 inverte menos, né? Aproximadamente 0,22. 0,22. Tá? Então, o C vai ser aproximadamente 10 vezes 1 menos 0,22, 0,88. 10 vezes 0,88, aproximadamente 8,8 volts. Deixa eu ver aqui que alguém talvez tenha perguntado alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Boa noite para vocês também.
Então, o que a gente concluiu, pessoal? A gente concluiu que depois de 1,5... Depois não é? Depois não, desculpa, eu falei errado. Quando o tempo vale 1,5 segundos, a tensão no capacitor vale 8,8 volts. Tá? Bom, eu calculei a tensão no capacitor para 1,5 segundos, deu 8,8 volts. Qual vai ser a tensão no resistor, gente? Qual a tensão no resistor? Hein, pessoal? Lei de Kirchhoff, né? Exato. Só que vamos calcular, ó, U igual o R mais o C, não é? Nessa associação, a tensão sobre o capacitor mais a tensão sobre o resistor tem que dar a tensão da fonte. Ou seja, o R mais o C tem que ser igual a U. U, a tensão da fonte, eu sei que vale 10 volts. O R é a minha incógnita e o C eu acabei de descobrir que vale 8,8. Então o R vai ser... Oi, pois não. 1 menos 0,22 já é 0,78. Desculpa, errei. Vamos corrigir aqui. Errei, 0,78. Agora sim. Então, 10, que 0,78, 7,8. Menos 7,8 é o R, né? Aí sim, né? O R vale 2,2 volts. Certinho. Lógico, né? Se eu somar o R mais o C, tem que dar tensão da fonte. 7,8 mais 2,2 dá exatamente 10 volts, que é a tensão da fonte. Último item que a gente tem para resolver, o I, né? E o valor do I vai ser o quê? U dividido por R, né? Lei de Ohm diretão. Só que aqui no caso, o R, né? O R vale 2,2. R, se eu não estou enganado, vale 10K. 10 mil. E 2,2 dividido por 10 mil, 2,2 dividido por 10 mil, dá aproximadamente não, exatamente 0,22 miliampere. E fechou esse terceiro exercício. Pessoal, pergunta sobre ele? Alguma dúvida? Alguma questão? Tranquilo, né? Eu só precisei pensar que calculando a tensão no capacitor e usando a lei de Kirchhoff, a lei das malhas de Kirchhoff, né, segundo a lei de Kirchhoff, eu consigo determinar a tensão no resistor. E com a tensão no resistor, sabendo o valor da resistência, eu descubro a corrente que atravessa esse resistor, 0,22 mA. E como todo mundo está em série, esse 0,22 mA também é a corrente fornecida pela fonte. Ok, gente? Quarto exercício. Também tem a ver com o exercício 2, né? Determine as tensões sobre o capacitor e sobre o resistor e a corrente fornecida depois de meio segundo. Vocês vejam que o quarto exercício, exceto pelos números, ele é idêntico ao terceiro, né? Só que agora, ao invés de 1,5 segundos, eu quero descobrir os valores das tensões e da corrente depois de meio segundo. Tudo bem, é o mesmo procedimento, não vai ficar mais difícil por causa disso. Tá? Eu vou usar ainda, né, o C igual a U que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Então,
o C vai ser igual a 10 que multiplica 1 menos E elevado, o tempo agora é meio segundo, né? Dividido por tal, vale 1. Então, o C vai ser igual a 10 vezes 1 menos E elevado a menos 5 dividido por 1 é E elevado a menos 5. Tá certo? Portanto, olha, o C vai ser igual a 10 vezes 1 menos E elevado a menos 5. Vamos calcular isso daí. Então, olha, o E 2,71, ele faz o papel do X, 0,5 menos 0,606. Eu vou aproximar para 0,61, tá? 0,61 aproximadamente. Então, o C vai ser aproximadamente 10 vezes 1 menos 0,61, 0,59. Então, o C vale aproximadamente 5,9 volts. Tranquilo, né, gente? Não mudou nada em relação ao outro, né? Só mudou um instante de tempo, por isso que deu uma tensão diferente. O cálculo da tensão no resistor vai seguir o mesmo procedimento, U igual ao R mais o C. Então, olha, a tensão da fonte, 10. A tensão no resistor, eu quero descobrir. Mais a tensão no capacitor, 5,9. Então, o R vai ser 10 menos 5,9. O R vale 6,1 volt. Beleza, pessoal? Finalmente, né, para fechar, a corrente que atravessa o circuito, a corrente que sai da fonte, a corrente que atravessa o resistor. Está em série, todo mundo tem a mesma corrente. É a tensão no resistor dividido pelo valor da resistência. Ou seja, 6,1 dividido por 10.000. E 6,1 dividido por 10.000 vai dar 0,00061 ampere. Correto? Ou, então, 0,61 miliampere. Pessoal, pergunta disso aí? O R não é 4,1? Nesse exemplo do segundo exercício, olha lá, ó, 10K. No primeiro exercício é que era 4,7 kΩ. Não, eu estou falando no caso do R, que você calculou por a voltagem. Ô, gente, eu tô ficando maluco, vocês têm razão, pô. Eu perdi a noção. É 4,1. Valeu aí. O cara tá ficando sem noção, meu. Muito matemática. É, meu. Final de semestre não é só vocês que estão cansados, não, viu? 0,0041 ou 0,41 miliampere. Agora tá certo, né? Gente, mais alguma pergunta disso aí? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Bom, então eu vou parar a gravação.